Cumprimento a todos os ouvintes da Palavra de Deus, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você para falarmos sobre um assunto muito importante: o sacrifício perfeito. Nós vamos ler na Palavra de Deus o capítulo 23 do livro de Lucas, e vamos ler a partir do verso 44, que diz assim: E era já quase a hora sexta, e houve treva em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Nós vamos meditar sobre a morte de Jesus ali na cruz do Calvário, para a remissão do pecado de toda a humanidade. Meus prezados, por que Jesus morreu na cruz? Para nos remir de nossos pecados. A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu nenhum justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Aí a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar o mundo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Deus fez essa promessa lá no Jardim do Éden. No capítulo 3, o verso 15, ele teve um diálogo direto com a serpente. E ele falou assim para a serpente, que ele iria enviar Deus falou, que ia enviar que haveria de esmagar a cabeça da serpente. A serpente feriria o calcanhar, e ele calcaria a serpente com seus pés. Então, quando nós vamos olhando o romper da história, da promessa de Deus, Deus chama Abraão, gente da sua parentela, para ser o herdeiro da promessa. E ele manda, no capítulo 22 de Gênesis, ele manda Abraão oferecer um sacrifício a Isaac, prova de um amor, só Abraão, que figurou a Deus, no amor de Deus, mandando seu filho Jesus vir morrer aqui por nós, seu único filho, Jesus. Abraão não negou seu filho. Abraão foi oferecer o seu filho em holocausto. Ali estava fazendo uma figura. Deus estava provando a Abraão. Quando Abraão passou na prova, Deus falou para ele: a sua descendência será como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar serão a tua descendência. Já é uma promessa da graça redentora de Cristo, trazida por Cristo Jesus, aqui para nós. Esta promessa foi feita a Abraão, Deus confirmou lá, 430 anos antes da lei ser dada a Moisés. Essa promessa, Deus falou que iria cumprir em Cristo Jesus, nosso Salvador. Ela ia cumprir. É por isso que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. É por isso que a Bíblia nos adverte muito claramente sobre graça e lei. A graça
a promessa gratuita, o dom gratuito de Deus, gratuito, tá? Seria dado através da morte de Jesus na cruz do Calvário. O profeta Isaías, depois de muito tempo, no capítulo 53, que promessas gloriosas, a revelação ao profeta, e o profeta messiânico expõe essa poesia maravilhosa em profecia. Diz assim, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo e perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor e experimentado nos trabalhos. É como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, porém contará o tempo da sua vinda, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Então o profeta vem descrevendo o acontecimento com Jesus, a vinda dele, como ele era e o que ele ia passar. A Bíblia diz que Deus agradou, o profeta continua falando aqui, moê-lo, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmão, Jesus já sabia disso. Deus sabia disso. Deus sabia que Jesus ia morrer na cruz, que Jesus ia ser colocado uma coroa de espinho na cabeça dele, que ele ia ser rejeitado, que ele ia apanhar de chicote, que ele ia ser torturado, moído. Pelas suas pisaduras somos sarados, como ovelha muda levada ao matadouro. Mas Deus, sabendo de tudo isso, a Bíblia diz que Deus me amou, Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ver alguns acontecimentos que aconteceram. Jesus foi preso e julgado. Quando Jesus foi preso e julgado, ele foi injuriado, ele foi reprovado, ele foi rejeitado, ele foi considerado como um ninguém, como nada, como alguém que não era nada, como diz a profecia. Quando Pilatos entrega ele para Herodes, olha o que Herodes faz. Herodes esperava que ia vir ali um rei, um homem muito grande, que queria operar milagre ali na presença dele.
Aí Herodes não viu nada disso, ele não fez nada. Aí Herodes desprezou mesmo. Herodes pegou, mandou colocar uma coroa de espinho na cabeça dele e blasfemaram, bateram e falaram para ele: revela quem é que te bateu, adivinha aí, né? Fala quem é que te bateu. E aí puseram uma roupa de rei, uma roupa real nele, mas não adiantou nada. O rei Herodes mandou devolver para Pilatos. Pilato disse para a multidão de povos judeus: eu não acho culpa alguma nesse homem das que vocês estão acusando. Nem Herodes achou. Aí o povo judeu gritava: fora daqui com este homem, fora daqui com este homem. Aí Herodes chama Barrabás, o criminoso, o ladrão, e falou para o povo: olha, povo, nós temos costume de soltar um preso, tá? Primeiro Herodes falou assim: olha, eu vou bater nele e vou soltar ele, eu não acho culpa de morte nele não, para matá-lo não. Aí Herodes mandou buscar o Barrabás chegando. Aí Herodes falou: olha, qual desses dois que vocês querem que eu solte? Barrabás é criminoso, assassino, perdido, está condenado à morte lá na cruz. Eu tenho que levar um, né? Era 3 que ele tinha que levar, e eu vou levar Barrabás, mas agora eu vou levar um desses dois. Qual que vocês querem? Qual desses dois que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? O povo gritava: solta Barrabás, fora daqui com Jesus, crucifica, crucifica, crucifica. E daí Herodes dizia: eu não vejo culpa neste homem, eu não vejo, como vou crucificá-lo? Mas Herodes faz uma pergunta para Jesus: tu és o rei dos judeus? Ele diz: tu dizes. Ele falou: Jesus, eu tenho poder para te soltar e para te prender. Aí Jesus falou assim: nenhum poder você tem sobre mim se não vier do meu Pai. Aí Herodes atendeu a multidão e entregou Jesus para ser crucificado. Aí começa o sacrifício. Jesus é levado para um determinado lugar, para o tronco, e é açoitado. O que você imaginar foi pouco. Foi moído de Deus, foi moído, tá? Quando Jesus foi levado à cruz, ele não suportou o peso da cruz, já estava bem abatido, né? E ele não aguentou levar da cruz. A Bíblia diz que Jesus caiu no meio da estrada. Aí vem Simão de Arimateia e leva a cruz para Jesus. Quando chega lá no Calvário, já tinha os 2 malfeitores pregado na cruz. Ele chega ali na cruz do Calvário e ele é pregado na cruz do Calvário e levantado, e começa a zombaria, o escárnio da multidão. A Bíblia diz que os próprios soldados zombavam dele, escarneciam dele, zombando e manejando a cabeça, considerando ele como ninguém, né? E dizendo para ele: salvou os outros, salva a ti mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. A Bíblia diz que a multidão do discípulo, multidão dos que seguiam, ficaram de longe, ouvindo e vendo todos os acontecimentos, chorando, é claro, né? E ali todos os acontecimentos que acontecia, Jesus pregado na cruz do Calvário. Uma coisa que chama muita atenção é os 2 ladrões. Um ladrão diz para ele: Senhor, você salvou tanta gente, você salvou. Eu acredito que ele referiu à ressurreição de Lázaro,
os paralíticos, os cegos, a ressurreição das pessoas. Eu creio que ele referiu tudo isso. Agora você salvou os outros, não pode salvar si mesmo. Salva, Jesus, você e a nós aqui, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E zombou dele. E o outro ladrão disse assim: cala essa boca, rapaz. Você não teme a Deus, você não tem temor de Deus. Nós com justiça estamos morrendo na cruz, porque nossos feitos merecem, nós estamos pagando o que fizemos, mas este homem aqui nenhum mal fez, nenhum mal fez. E ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vira para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus ia morrer ali, e o ladrão também, e Jesus ia para o paraíso levar o ladrão e depois voltar para a ressurreição. Quando olhamos, meus irmãos, acabaram aquele diálogo com o ladrão, o povo zombava, o povo fazia barulho, o povo escarnecia, o povo estava ali. Meus irmãos, quando nós olhamos o acontecimento que prossegue, Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O povo começaram a perguntar, as autoridades, todo mundo: alguém entende o que ele falou? Alguém entende o que ele falou? Ninguém entendia nada, porque aquela linguagem era estranha, não era linguagem da humanidade, não era ciência humana. Então, quando perguntaram assim para ele, alguém perguntava e dizia um para o outro: olha, vamos ver se Elias vem livrá-lo. Deduziram que ele estava chamando por Elias, mas ele não estava chamando por Elias. Ele estava sentindo as trevas caírem sobre ele, e ele clamou: Jesus, oh, Deus meu, por que me desamparaste? É claro que ele revelou isso aos discípulos depois da ressurreição, que era essa a linguagem. Quando nós continuamos olhando o acontecimento da cruz, o que está acontecendo para nós agora, Então ele falou assim: eu estou com sede. Houve treva em toda a terra, desde a hora sexta até a hora nona. Quando a Bíblia diz que eles pegaram vinagre, molharam uma esponja de vinagre, pôs na boca dele, em vez de água, deram vinagre para beber. E quando deram vinagre, ele disse: papai, tudo está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tendo dito isto, ele expirou, e quando ele expirou, houve um grande terremoto, a terra tremeu, as pedras fenderam, e houve um grande barulho, e mortos ressuscitaram no túmulo de Jerusalém, e subiram para a cidade, e houve um grande movimento, e todo o povo que estava de longe, e todo o povo que estava em Israel, na capital, na cidade, todo o povo gritaram segundo os acontecimentos maravilhoso e poderoso que teve da morte de Jesus, e disseram assim: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. E Jesus expirou. O cordeiro foi imolado, o sacrifício foi feito, e o sangue de Jesus derramou na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando
o sangue de Jesus derramou, quando ele expirou, o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. O véu do santuário rasgou de alto a baixo, e houve-se um grande acontecimento da redenção da humanidade, a vitória de Cristo sobre a morte eterna. E nós dizemos agora: onde está a morte, o teu aguilhão, ó inferno, a tua vitória? Porque nós fomos perdoados por Cristo Jesus, o nosso Salvador, na cruz do Calvário. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário, sacrifício perfeito, para a remissão de toda a humanidade. Não tem diferença, não tem preto nem branco, não tem pobre nem rico. Todos nós, Cristo ama, sem fazer acepção de qualquer um. Ele morreu na cruz para remir todos de nossos pecados. Dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Dom gratuito de Deus. A Bíblia diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras, é fé. Vem dom gratuito de Deus, a vida eterna por Cristo Jesus. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Jesus está perguntando. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Fui torturado por ti, que fazes tu por mim? Te amei de todo o coração, te amei e te chamei, que fazes tu por mim? O que você está fazendo? Jesus gerou uma humanidade, e o profeta diz que quando ele arrebatar a sua igreja, ele vai ver o resultado da sua morte na cruz, do sacrifício, do seu trabalho, e vai se alegrar. Quando ele vê sua igreja na glória, quando ele vê sua noiva lá no céu, que foi comprada, purificada, alvejada, santificada pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele vai se alegrar. Quando ele vê, amado, a sua noiva vestida de branco, de toda pureza, lá na cruz do Calvário, a sua igreja amada. Deus falou que a igreja de Jesus é inumerável, é incontável. A descendência de Abraão, que é os salvos pela fé, tá? Essa promessa foi feita a Abraão e não a Moisés, tá? Abraão e não a Moisés, que o salvo pela promessa que Deus faria a Abraão, pela fé, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, seria incontável. A Bíblia não promete salvação pela lei, a Bíblia promete uma lei dominar, levar o povo até vir a posteridade que é Cristo, a promessa que é Cristo.
que a Bíblia disse que a lei não salvou ninguém, todos estavam condenados, todos. Ela não salvou ninguém, não conseguiu, porque ninguém conseguiu obedecer à lei, ninguém conseguiu, todos erraram, pecaram, não tinha mais jeito, não tinha outro jeito a não ser a morte de Jesus, o sacrifício de Deus na pessoa de Jesus na cruz do Calvário. Porque o salário do pecado é a morte, não tem outro salário, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Cristo está te chamando. Aí alguém pergunta para mim, o que é igreja? O que é noiva do Cordeiro? A igreja, ela é universal, ela não é esse salão onde estou aqui agora, ela é universal. O que é igreja? É um grupo de pessoas reunido em um determinado lugar, adorando a Deus, que adora a Deus. Igreja é um grupo de pessoas comprado, lavado, remido no sangue de Jesus, salvo por Cristo Jesus, que adora a Deus. Igreja é um grupo e não uma pessoa. Então, tem gente que adora a Deus, que diz que ele é crente, que vai para o céu e não precisa ir na igreja, fica em casa, não precisa ir ao templo adorar, fica em casa, né? Mas foi Deus que criou sua igreja em templos, em casas, chamando ela para reunir em templos, fazendo templo para elas reunir e prestar culto. Então o templo, salão, significa casa de culto, casa de adoração. Igreja, irmão, é lugar de adorar a Deus, é lugar da igreja universal, adorar a Deus. O salão é lugar da igreja estar. Quando ela está aqui dentro, aqui é chamado de igreja. Quando ela está fora, aqui é chamado salão, um salão qualquer. Mas quando ela está aqui, a igreja está dentro do salão, tá? Uma pessoa não forma uma igreja é um grupo de pessoas. É como um corpo físico. O corpo físico não forma um corpo tem muitos membros, é chamado de corpo com estes membros. Se faltar um membro desse, não está completo o corpo. A igreja do Senhor também tem seus membros. A igreja do Senhor é convidada, que foi comprada, remida no sangue de Jesus. Ela é convidada a adorar a Deus. A igreja vai ser chamada para o arrebatamento da igreja dela a qualquer momento para o céu, para receber o seu reino eterno com seu Pai eterno, com seu Salvador eterno, e ver como Ele é, e adorar, e glorificar, e exaltar. Oh, ora bem, Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja, papai, ela está com saudade de ti. Oh, papai querido, Jesus, nós te amamos, Jesus amado, e estamos aqui na sua presença. Queremos, Senhor, que fazer todo mundo sentir a sua graça, o seu amor. Todos os que vão me ouvir, eu tenho certeza, meu Jesus, que vão pensar mais um pouco no grande amor do Senhor. E quando o Senhor pediu, não quer mais nada, só quer que nós o amamos de todo o coração, de todo o pensamento e de todo o entendimento. Quer que nós compartilhamos esse amor contigo, e namoramos contigo, e andamos contigo, te adoramos, papai.
Muito obrigado pela salvação, muito obrigado pela redenção. Pai, glorifica teu nome ainda no meio do povo e salva a humanidade no nome de Jesus, porque tu disse: todo aquele que crer será salvo, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deus abençoe a toda a humanidade, papai. Abençoa todos os que estão enfermos, que estão na sarjeta, que estão algemados, que estão oprimidos neste momento, que estão enfermos, agora que ele possa depositar na cruz do Calvário e ser levada sobre ti, Jesus, toda a enfermidade, todo o pecado, toda a miséria, e o perdão chega a ele, em nome de Jesus. Amém.